E aí galera, tudo bem? Oi, som. Oi, testando. E aí galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, né, fazendo mais um vídeo pra glória e honra do nosso Senhor Jesus. Se continuam sedentos, boa tarde, espero que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês e que cada vez mais, por meio dos vídeos, por meio de cultos, de adorações e de momentos a sós com Ele, vocês consigam ser cada vez mais preenchidos com seu amor, com a sua graça, com a sua misericórdia. Né? Mais um vídeo aqui do canal, né? Acho que faz umas 2 semanas que eu não gravava. Decorrente, né, de umas viagens, de alguns compromissos. Mas todo esse tempo que eu não gravei, em que eu não estive em um lugar secreto com meu pai, sei lá, é estranho. Chega a ser estranho. Quando tu te acostuma a acessar um ambiente, a querer conhecer mais Jesus, querer conhecer mais de Deus, a gente acha estranho, né? A gente acha estranho quando a gente não consegue estar neste momento, quando a gente não consegue acessar, né? Ter tempo, né? Para isso. Mas hoje a gente vai ter um papinho bem dinâmico sobre o peso de amar. E não é o peso do amor em si, do amor de Cristo, não é o peso do amor de Deus. Que o fardo de Jesus é leve, o jugo dele é suave, mas é sobre o nosso amor por ele, não sobre o amor dele por nós. Porque o amor dele é um amor que transcende, né, o tempo, o espaço, a matéria. É todos os sentimentos que a gente pode sentir, que pode nos tocar, independente do lugar que a gente estiver, né? Então hoje eu queria falar sobre o peso de ser amado, de amar, de querer amar cada vez mais Jesus Cristo, de querer amar cada vez mais a Deus. Esse amor ágape, esse amor grandioso e maravilhoso. Primeiro, né, eu quero fazer uma analogia, né? Que quando nós amamos alguém, quando nós amamos nossas mães, nossos pais, amigos, irmãos, pessoas que são queridas por nós, e ela nos pede, muitas vezes, né, a gente vai acabar fazendo coisas que na hora a gente não quer, mas nós fazemos porque nós amamos. Muitas vezes a gente, por exemplo, você está com a sua esposa, sua namorada, seu amigo do peito assim, e ele fala pra ti, tu acaba de sentar, tu acaba de começar a descansar depois de um dia cansado e tu fala assim, olha, eu vou deitar aqui, vou descansar. Aí ele vai pegar, mano, amor, filho, tu pode por favor fazer isso aqui pra mim? Pode por favor ir lá na casa da tua tia, pegar aquele doce, pode trazer, levar esse dinheiro até essa determinada mulher? E na hora que a gente recebe isso, a gente fala, caramba, não tava querendo fazer. Meu corpo não estava querendo fazer isso, eu não estava disposto a fazer isso, mas nós fazemos porque nós amamos. Porque nós amamos quem está nos pedindo. E muitas vezes nós deixamos que as pessoas que nós gostamos e falamos, bora fazer isso aqui, bora fazer isso e aquilo. E nós fazemos não porque nós queremos em si, mas porque aquela pessoa está pedindo e aquela pessoa é de grande valor para nós. Só que o bom e o engraçado é que, mesmo no início, a gente não querendo fazer isso, isso acaba sendo prazeroso. Porque muitas vezes, a gente acaba deixando de olhar para o que a gente está fazendo e olhar por quem a gente está fazendo. Então, com Deus é a mesma coisa. A gente tem que começar a olhar não para o que a gente está fazendo, mas por quem a gente está fazendo. Porque a partir do momento que a gente olha o quem e não o que,
a gente começa a ter mais paz, a gente começa a se deleitar mais naquilo que foi colocado sobre nós. E muitas vezes a gente olha assim para Deus, a gente olha para Ele e diz: Pai, eu quero te amar mais. Pai, eu quero ser usado em tuas mãos. Pai, eu quero tudo. Eu quero ser isso, quero ser aquilo. Eu quero ser usado, quero ser transformado. Mas será que a gente aguenta mesmo? Será que a gente aguenta mesmo amar a Deus a esse ponto? Será que eu aguento ir a lugares em que eu não vou me sentir confortável, que eu acho que eu não vou me sentir confortável? Será que eu vou conseguir lidar com as vezes que Deus me mandar para lugares onde eu não conheço ninguém? Será que eu vou suportar tomar atitudes, tomar frente de questões que não são minhas, mas que Deus te coloca? Então, muitas vezes a gente acaba olhando e falando: Pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas será que a gente aguenta a consequência disso? Porque, cara, será que aquilo que você quer exercer é aquilo que Deus quer exercer? Que quer que você exerça? E se o que Deus quer pra você não for um local de holofotes? E se o que Deus quiser pra você ou pra mim não for ser conhecido? E eu acho que quando a gente vai entendendo, quanto mais a gente vai entendendo isso e tomando isso pra nossa vida, a gente começa a olhar mais pra Deus e fala: Pai, eu só não quero ser um servo inútil. A única coisa que eu quero, não importa se eu for lavar a igreja, não importa se tu for me colocar para ser ministro de louvor, não importa se tu me colocar para pregar, não me importa se tu me colocar para ser missionário. Eu só quero ser um servo útil a ti. Quero ser alguém que te ama cada vez mais, sem olhar para aquilo que eu quero fazer, para aquilo que eu vou fazer, mas saber que para quem eu faço, que importa, que é importante. Então, esse é um dos pesos de amar a Deus, de amar a Jesus Cristo, de receber esse amor que transcende tudo. E a gente começar a olhar com maturidade e falar: Pai, eu aguento. Eu posso até não estar tão confiante em mim mesmo, mas Pai, eu quero que tu faças. Eu quero ter um coração disposto a tentar isso por você. Pai, porque vão ter vezes em que Deus vai te colocar em lugares que você não imagina que vai estar. E não tô nem falando de um sentido de tipo, Deus vai te colocar num local, Deus vai te fazer pisar em Dubai, Deus vai te fazer pisar em São Paulo, Deus vai te pisar em São Paulo, nos Estados Unidos. Nossa, que bênção que isso acontecesse, isso acontecer maravilhoso, amém, glória a Deus. Mas quando eu falo que Deus muitas vezes pode te colocar em lugares que você não imaginava que você iria estar, eu tô falando para lugares mais afastados, entendeu? Lugares que você não queria estar. E que isso acontecer, e que se isso acontecer, a gente tenha a capacidade de enxergar e falar: amém, glória a Deus. De olhar: Pai, eu queria estar no Ministério de Louvor, Pai, eu queria estar pregando, eu queria ter o canal de sucesso no YouTube, mas se eu tenho a oportunidade só de limpar a igreja, ou de me dar bem com meus irmãos e de fazer uma visita ao meu irmão que está precisando, ou de ser alguém que ama as pessoas e que leva teu evangelho na escola, e que espalha teu amor na escola. Pai, amém. Porque Jesus, ele não olhou para o que ele ia fazer. Ele não olhou para aquilo que ele ia passar. Ele olhou por quem ele iria passar. Porque, meus amigos, eu tenho certeza que
Jesus não queria passar, ele não queria ser humilhado, ele não queria ser fincado numa cruz, ele não queria sentir dor. Não era sua vontade passar por tudo aquilo que ele passou. Até porque no Getsemane ele vai e nessa última oração com o Pai, antes dele ser levado pelos soldados, ele diz: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que se for da tua vontade, que assim seja feito. Então, Jesus não olhou para as humilhações, não olhou para aquilo que ele iria fazer, mas por quem ia fazer. Então essa é a reflexão que eu queria trazer hoje, queria trazer para vocês sobre: será que nós estamos preparados? Será que nós estamos correndo atrás de sermos capacitados por Deus? Será que nós estamos realmente olhando para quem e não para o quê? Isso é o que me fez pensar bastante nesses últimos dias, porque eu vou ser sincero com vocês, eu tenho uma vontade de ser alguém bem sucedido, de ser um médico ou um engenheiro de software muito bem estabelecido, com minha família muito bem estruturada, morando no exterior, na Irlanda, na Inglaterra, tendo um canal que alcance muitas pessoas e tendo uma boa economia. Mas e se isso não for o que Deus queira para mim, entendeu? E se Deus quiser que eu trabalhe mais na surdina, mais fora dos holofotes? E se Deus me levar para a África? E se Deus me levar para o Marajó? E se Deus me levar para os lugares que eu não quero ir? Será que eu vou continuar olhando da mesma forma que eu olho? Será que eu vou continuar olhando e dizendo: Deus, tu é tudo que eu tenho e não que me restou? De que tu és tudo que eu possa querer, que é tudo que eu posso ser, que tu é tudo que eu quero que eu seja. E olhar para ele e falar: isso não é desesperador, isso não é um fardo grande a ser levado. E é isso, galera. O que eu queria falar é que a gente consiga cada vez mais olhar para quem a gente está fazendo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer vontade nossa, onde nós colocarmos os nossos gostos, nossos próprios gostos, que a gente possa olhar para quem está fazendo. Que muitas vezes aquilo que a gente vai fazer, que a gente vai ser colocado, pode ser aquilo que a gente não é muito fã, que a gente não é muito, que nós não nos agradamos, que nossos olhos humanos imortais não se agradam muito ao ver, mas a gente perceber que o nosso prazer não está nisso que eu tô tocando, nisso que eu tô vendo, mas o ser por que eu estou fazendo. Eu tô repetindo muita palavra aqui nesse vídeo, meu Deus, mas é porque é o que a gente tem que tocar no assunto, é o que a gente tem que falar sobre o quem, sobre quem ele é nas nossas vidas e que lugar ele está ocupando nos nossos corações, no nosso ser. E é isso, galera. Fica por aqui mais um vídeo, né? Em nome de Jesus, semana que vem tem mais um, e vai ter mais um, e mais um, e mais um, e mais um. Eu creio que vão ter momentos sim que eu vou ficar desanimado, mas eu creio que eu vou olhar para quem? Que eu não vou olhar para aquilo que eu tô fazendo, mas o quem. Eu creio que muitas pessoas vão ser alcançadas por meio da minha vida, porque eu creio que Jesus não tem só um chamado para mim, mas para todas as pessoas desse Vale do Jari, para todas as pessoas do Brasil e do mundo, que eu consiga, que nós consigamos, né, sempre trazer mais pessoas e que
elas enxerguem Cristo em nós, né? Que esse é o mais importante, né? Acima de toda fama, dinheiro. Esse é o mais importante. É isso. Vai ficando por aqui mais um vídeo do Movimento Ictus. Meu Deus do céu, até esqueci nos últimos vídeos, não tenho nem falado o nome do canal, meu Deus. Eu tenho enrolado, tipo, tão espontâneo que às vezes eu me esqueço que é um canal me chamando Movimento Ictus. E se você que está assistindo agora tiver uma vontade de gravar um vídeo ministrando a palavra, ou compartilhando, ou querendo compartilhar algum evangelismo, ou querendo compartilhar algum ensinamento da palavra de Deus, ou algo que você sentir no seu coração vinda diretamente do trono celestial, me manda um WhatsApp, pô. Comenta aí e que com certeza nós juntos vamos fazer o evangelho ser conhecido em todos os lugares. Muito obrigado mais uma vez, pessoal, por me acompanharem aqui. E é isso, Cristo vive.